Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Seara de Jesus. Então, nesse momento, convido a todos a serenar os pensamentos por um instante e vamos juntos agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade do aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos dar início à nossa aula. Hoje nós falaremos sobre lei de adoração, que é uma das leis morais, nós podemos encontrá-la lá no Livro dos Espíritos. Então a adoração, realmente fazendo um contato aí com Deus, né? A adoração no sentido de adorar mesmo a divindade, vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo da aula. E alguns temas que vamos tentar então cobrir aí a finalidade da adoração, né? Por que devemos fazer, como devemos fazer, a adoração exterior e a vida contemplativa. Vamos falar de algo muito importante no nosso dia a dia, que é a prece, um pouquinho sobre politeísmo e vamos finalizar com a parábola da figueira seca, tá? Então já vão preparando os comentários, as perguntas, quem tiver dúvida, e vamos nos falando aí ao longo da aula. E aqui nós já começamos com uma passagem da Gênese, onde Kardec coloca que as religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel, crerem no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. Então vamos relembrar aqui rapidamente como a humanidade via a Deus, né, ao longo da sua evolução, ao longo da sua história. Hoje nós temos a doutrina espírita que nos fala um pouco melhor, que nos diz que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Talvez isso ainda seja um pouco abstrato para nós, ainda sabemos que o nosso entendimento de Deus ainda está bastante iniciante, né? bem um patamar inicial, ainda não temos condição de entendê-lo. Mas imaginemos muitos anos atrás, onde essa nossa percepção era ainda mais simplória. E como nós não tínhamos realmente nenhuma capacidade de imaginar algo abstrato, começamos a imaginar Deus como algo mais próximo à humanidade, algo que a gente conseguia compreender. E é assim que muitas vezes entendíamos Deus como uma pessoa vingativa, um ser cruel, um ser que passava muitas dores para o ser humano, porque era aquilo que nós vivenciávamos muito, né? E até algumas representações artísticas, né? Então aqui a gente tem a criação de Adão por Michelangelo, onde Deus aparece realmente como se tivesse atributos humanos. Então era um senhor, aí barba, cabelos brancos, né? Afinal os mais idosos têm mais sabedoria, mais conhecimento. Então Deus seria uma pessoa mais sênior, mas aí muito parecido realmente com o ser humano. E muitas vezes, quando adorávamos a Deus, então imaginávamos um ser humano que merecesse o respeito, a adoração, o temor. E também houve uma época aí da humanidade onde não era ainda a ideia do Deus único, né? Então, quando a gente fala ali daquela passagem da Gênese, ou quando nós mostramos ali aquela pintura da Idade Média ali já estava bem presente a ideia do Deus único, mas ainda houve uma época em que o monoteísmo não era
tão aceito. E aí os povos adoravam pedras, que é a litolatria, plantas, que é a fitolatria, animais, que é a zoolatria, ou ídolos diversos, que é a idolatria. Então aqui alguns exemplos, né? Então alguns deuses em forma de animais, a adoração a plantas, pedras, e aqui realmente uma reunião onde um ídolo aqui de ouro era adorado como se fosse algo superior aí ao homem. Aqui falando um pouco mais do politeísmo, então, nas culturas romana e grega, que foram bastante marcantes aí para a humanidade, cada deus era atributo de algo material e que os homens entendiam que existia algo superior a nós, né, superior ao homem, algo que o homem não podia totalmente controlar, mas e também não conseguia totalmente compreender. E tudo isso, todas essas forças da natureza, principalmente, o homem acabava atribuindo a uma divindade. E era aqueles momentos em que, para acalmar uma tempestade ou para pedir a chuva para uma vegetação, para uma plantação, o homem fazia atos de adoração a esses deuses, né? Então, alguns exemplos aqui: Marte, deus da guerra, Júpiter e Zeus, que eram soberanos dos deuses olímpicos, então era o deus dos deuses. Mas temos aqui Deus do vinho, Deus da vegetação, Deus do fogo, então muito ligados aos fenômenos da natureza, aí esse politeísmo. E aí no Livro dos Espíritos vem falando aquilo que a gente já até comentou um pouco, né? Então, por que razão, apesar de ser falsa, né, essa crença politeísta, então essa crença em vários deuses, é uma das mais antigas e espalhadas? E aí a resposta vem. Então, a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Então, o homem, ainda no momento em que não compreendia muito bem coisas imateriais e só conseguia realmente perceber aquilo que era do seu dia a dia e que estava ali o afetando materialmente, ele só conseguia entender Deus relacionado a todos esses fenômenos. E conforme o homem vai evoluindo, as suas ideias intelectuais também vão evoluindo e algumas coisas que faziam sentido passam a não fazer mais. Então, todas as nossas ideias, elas vão evoluindo e a nossa ideia de contato com Deus também evolui. E aí uma forma de adorar a Deus que foi bastante difundida e ainda vemos alguns casos, algumas situações, são as oferendas. Então, hoje, normalmente, nós ainda podemos ter contato com esse tipo de ritual, mas normalmente uma oferenda de alimentos, algum objeto material, mas houve época em que as oferendas eram, por exemplo, de animais ou até mesmo de um outro ser humano, tá? E aí, como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Então, hoje, nós já temos uma compreensão melhor de que Deus não é um ser cruel,
que não vai se satisfazer pelo sangue de um animal, sangue de um outro ser humano. Também entendemos que Deus não é um ser material, então não adianta eu fazer um grande presente de ouro, pedras preciosas. Isso é indiferente para Deus. Mas houve uma época em que nós, a humanidade, achávamos que isso tinha algum sentido, né? E aí a pergunta é como que a gente pode ter imaginado isso? E aí a resposta, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Então hoje nós sabemos que Deus é soberanamente justo e bom, mas houve uma época que nós não tínhamos essa compreensão. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, se oferece a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus entre homens ignorantes. Então, o que está falando? Que além de não termos a compreensão de que Deus é bondade, não existia assim um sentimento de crueldade. Então, quando fazíamos uma oferenda, era no sentido de realmente querer agradar. Então, hoje, se nós queremos agradar alguém da nossa família vai fazer um aniversário, a nossa tendência, pelo menos, é oferecer um presente. E oferecer um presente melhor se nós temos mais afinidade com aquela pessoa. E da mesma forma, o homem entendia Deus. Então, se um animal eles entendiam que tinha muito valor, então era aquele animal que tinha que ser sacrificado para Deus, né? Então o valor era proporcional a isso. Então não era no sentido de colocar algum sofrimento, mas era no sentido de que aquilo eles entendiam que teria muito valor para a divindade. E alguma vez, será que pode ter sido agradável a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? E aí eles respondem que nenhum desses sacrifícios eram agradáveis a Deus, porém Deus julga pela intenção. Então, hoje, se algum de nós fôssemos sacrificar um irmão, né, uma situação um pouco absurda, pensando em agradar a Deus, com certeza seríamos julgados, porque hoje já temos a consciência de que isso não faz nenhum sentido. Mas numa época em que o homem não entendia isso completamente, o que valia era a sua intenção, tá? Então, Deus entende essa intenção. E aí, falando já mais da adoração, né? Então, aqui uma imagem de Jesus que sempre estava se religando ao Pai em suas preces, em seus momentos de reflexão, em seus momentos que falava de forma muito clara sobre Deus. Então, Jesus foi um grande exemplo de como fazer a adoração, né? E o significado, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de adorar, que está relacionado à palavra veneração, culto que se rende a alguém ou algo considerado divindade, né? Então, o significado que a gente já está falando aí na aula, né? Demos os exemplos de como isso era visto na antiguidade. E segundo o Espiritismo, que é o que devemos marcar aí mais sobre a nossa aula, então a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Então a adoração é o ato de lembrarmos da existência de Deus, entendermos que nós somos criaturas muito simples e humildes
e que existe um poder superior a nós, fazer uma prece, uma oração para se religar a Deus. E nós, aqui nas nossas oportunidades de estudo, já podemos ir um pouco mais além, né? Entender as características de Deus, né? Que é o que nós já temos visto aí nas nossas aulas. Tá? Então, tem uma pergunta interessante, né, no Livro dos Espíritos, onde é questionado se a adoração é um sentimento inato ou é fruto de ensino, né? Então, a adoração é algo que nós temos que aprender ou é algo que já nasce dentro de nós? E aí eles respondem que é um sentimento inato, como da existência de Deus. Então, todos nós temos aquela intuição de que Deus existe. Podemos ter diferentes religiões, diferentes entendimentos, mas o sentimento de que existe uma força superior a nós, ele é inato. Da mesma forma, essa necessidade de adoração também é um sentimento inato. Porque, né, a consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, nós, seres humanos, podemos até ser orgulhosos, presunçosos, mas lá no fundo nós temos a compreensão de que somos seres frágeis e de que existe algo além de nós e que pode nos proteger, pode nos auxiliar. Tá? E aí, lembrando, né, que eu comentei no começo, então a lei de adoração é uma das leis morais, né, que nós temos estudados aí aos poucos, ao longo das nossas aulas, tá? Então, a lei de adoração, junto com a lei de trabalho, a lei do trabalho, fazem parte dos nossos deveres do homem para com Deus. E aí, agora, comentando um pouco sobre manifestações exteriores, né? Então, como que a gente faz essa adoração? Eu preciso fazer de forma exterior, num ritual? Eu preciso mostrar para as outras pessoas? Existe uma fórmula que eu tenho que seguir? E aí os espíritos respondem novamente: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, Deus entende o nosso sentimento, o nosso interior, a nossa ligação mental, né? Então, a nossa adoração, ela não precisa ser complexa, não precisa ser rebuscada, ela pode ser algo simples, ela pode ser algo do nosso dia a dia mesmo. Então, ali nas nossas atividades diárias, a gente parar um minutinho, fazer uma oração, lembrar de Deus, ou quando um irmão estiver passando por uma dificuldade, precisar de um conselho amigo, a gente parar 5 minutos e falar um pouco sobre Deus, sobre como Deus transforma a nossa vida. Essas são formas simples de se adorar a Deus e que são sinceras, né? Então elas estão saindo do fundo do nosso coração. Mas Kardec ainda questiona, né, se será útil a adoração exterior? E aí nos é respondido que é sempre útil dar um bom exemplo, né? Então, quando falamos de Deus para alguém, nós estamos fazendo algo mais exterior, estamos dando um exemplo realmente para essa pessoa. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, de nada adianta falar, orar, fazer súplicas, gritarias, fazer, enfim, rituais chamativos, se isso não é sincero, né? Até porque temos que tomar cuidado para não cairmos em rituais.
nós já sabemos que os rituais não são necessários e que aquilo pode até ser um mau exemplo para um outro irmão, que pode ver e falar assim, nossa, mas que Deus é esse que preciso fazer esse show, esse escândalo, né? Eu prefiro ficar na minha. Então nós temos que tomar cuidado com a adoração exterior, no sentido de que toda adoração deve ser sincera e não pode ser um mau exemplo para o próximo, tá? Então aqui uns quadrinhos para entendermos um pouquinho mais sobre essa questão da adoração e essa questão das nossas boas ações, né? Então, aqui no exemplo, a moça maltrata outras pessoas que ela entende que tem uma profissão diferente da dela, não dá atenção para um irmão necessitado na rua. Aqui ela faz fofoca sobre uma outra pessoa, um preconceito aqui, passa pelo animal abandonado na rua e não tá nem aí, e chega num templo religioso e faz as suas orações, né? Então vamos imaginar que essa pessoa está sempre no templo religioso, mas qual que é a sua real atitude em relação ao próximo? Então Deus quer que nós trabalhemos pelo próximo, que a nossa fé ela seja uma fé ativa, que nós tenhamos ações para mudar o mundo. Então, de nada adianta ficarmos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, sendo que nós não estamos sendo um bom exemplo no mundo, não estamos transformando, né, o mundo, transformando o nosso interior. Tá? E aqui um outro exemplo, né? Então, o que houve, meu caro esquilinho? Aí o esquilinho responde, minha casa foi destruída por uma ventania. Nossa, isso é tão triste, vou rezar por você. Aí o urso reza, reza, reza. E aí no final ele vai embora e fala, pronto, já me sinto bem melhor. E o esquilinho continuou lá sem a sua casa, né? Então, né, claro que uma oração é extremamente importante, né? Para dar forças, para nos acalmar, para nos auxiliar nos momentos difíceis. Mas será que ele não poderia fazer algo a mais por esse esquilinho, né? Será que só orar e pedir a intervenção divina? Será que Deus vai surgir ali com uma nova casa se os nossos irmãos ali ao redor não se unirem, não tentarem auxiliar, né? Então, esse aqui é os nossos exemplos. E aqui tem uma pergunta interessante também, porque questiona se essa adoração ela tem que ser individual ou se ela tem que ser uma adoração em comum, né? Que seria a união de mais pessoas adorando a Deus. E aí a resposta vem trazendo que reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força tem os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Então tá falando, né? Quando nós temos uma plateia ali que está unida num trabalho, está junto, fazendo uma roda de oração, ou numa sessão de trabalho mediúnico, por exemplo, que todas aquelas pessoas estão sintonizadas naquele mesmo trabalho, naquele mesmo propósito, fazendo uma oração em comum, aquilo tem sim mais força, né? Porque os pensamentos são como ondas, essas ondas elas juntas se fortalecem e isso é uma opção para atrair mais bons espíritos para aquela reunião. Mas ele continua aqui na resposta, né? Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele, né? Então, imagina que nesse momento de pandemia, por exemplo, que nós temos evitado grandes reuniões, não estamos podendo frequentar a própria seara, né? Nas palestras públicas que costumávamos ter,
mas nem por isso o nosso pensamento solitário não é válido, é muito válido. Então, a nossa adoração, o nosso respeito a Deus, mesmo de forma individual, também tem muito valor, tá? E lembrando que se a gente quer se conectar a um bom espírito ou a uma outra pessoa da nossa família, a gente não precisa necessariamente estar no mesmo cômodo físico, né? Na mesma casa. Então, nesses momentos que nós temos dificuldade de nos encontrar fisicamente, podemos fazer uma ligação, uma oração juntos, mesmo à distância, né? Combinar um horário, alguma coisa nesse sentido, isso é muito válido também. E agora falando sobre a vida contemplativa, tá? Então, a vida contemplativa são aqueles dos nossos irmãos que escolhem normalmente se isolar da humanidade, tá? E aí vivem uma vida solitária, uma vida de muita reflexão, muita meditação, até dietas, mas assim, de forma isolada, tá? Não estamos falando aqui de alguém que resolve ser um religioso, não constitui família para seguir uma religião, porque essas pessoas estão em contato com outros irmãos, né? Assim, nem sempre constituem família, mas escolhem seguir o propósito religioso, tá? Que é diferente dessas outras pessoas da vida contemplativa, que elas ficam realmente mais isoladas e aí sempre em reflexão. E a pergunta é se tem perante Deus algum mérito os que se consagram a essa vida, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam, né? Então eles ficam no cantinho deles, pensando em Deus e sem fazer nenhum mal. E a resposta é não, então não tem mérito, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então é bem interessante, né? Lembrarmos que não fazer o mal não significa que estamos fazendo o bem. Porque o bem, ele tem que ser ativo, ele tem que ter ações, tá? Então, aí fala, né? Deus quer que pensemos nele, que tenha a adoração, tenhamos o respeito, a lembrança desse ser superior, mas que não é para gastarmos a nossa vida apenas nisso. Na verdade, essa adoração ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, ali nos nossos momentos, mas que o nosso dia a dia seja de ação em benefício do próximo, tá? E aí quem então está só nessa vida contemplativa acaba sendo inútil à humanidade, porque vive somente para si. Então agora nós vamos falar sobre a prece. A prece aí, como já devem ter percebido, então, é uma das formas mais eficazes de adoração a Deus, né? Então tem bastante importância, é algo eficaz e vamos falar também um pouquinho sobre como é essa ação da prece, tá? Aqui já começamos com uma passagem de Jesus que fala, né, que quando nós formos fazer uma prece, uma oração,
Não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Então, algumas dicas já aqui. Orar em público pode? Pode, desde que, novamente, não seja uma hipocrisia, né? Que a gente não queira ficar mostrando para os outros que nós fazemos oração, né? O melhor é entrarmos no nosso mundo interior, fazer uma prece de nós para com Deus, né? Também não há necessidade de muitas e muitas palavras, frases longas. Cuidado com frases decoradas, porque a prece, assim como qualquer adoração, tem que ser algo simples, algo do nosso coração e algo que nós estejamos entendendo, que faça sentido para nós. Não adianta a gente ler uma oração que a gente não entenda nada, só com palavras difíceis, e achar que isso foi uma boa prece, tá? Então, a prece é uma das maiores forças do universo. A nossa prece chega até Deus por meio do pensamento e da vontade, que atuam sobre o fluido universal, propagando-se em forma de ondas mais rápido do que a velocidade da luz. Então, a nossa ligação com Deus e com os espíritos superiores está muito relacionada à nossa força de vontade. Então, naquele momento de fazer a oração, é realmente se concentrar naquilo que está fazendo, naquela solicitação, naquele agradecimento, porque essa força de vontade é transformada nessas ondas magnéticas que realmente chegam até os seres superiores. Tá? Então, a nossa mente é uma estação receptora e emissora de ondas magnéticas. Por isso, não há distância para a prece, né? Então, quando nós fazemos uma prece por uma outra pessoa, por exemplo, né, isso chega de alguma forma a essa outra pessoa, assim como se alguém fizer uma prece por nós, nós também iremos receber, e não existe distância para isso, né? Então, por isso que nós podemos entrar em sintonia com outras pessoas, mesmo se não estivermos juntas fisicamente com essas pessoas, tá? A prece torna melhor o homem, né? Sim, né? Já com certeza sabemos que sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. E aqui tem uma pergunta, eu achei até engraçada, porque fala assim, como é que certas pessoas que oram muito, apesar de orarem muito, são de mau caráter, invejosas, impertinentes e até algumas vezes viciosas? E a resposta é um pouco do que já falamos, né? Que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece, ou seja, né, no comprimento da prece, na duração da prece, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. E aí a pergunta 661, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Então, será que se eu pedir fazer uma oração
pedir bastante para Deus esquecer as minhas faltas, eu vou parar de sofrer, por exemplo, né? Alguma coisa assim. E aí a resposta é que Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, basicamente está falando assim, não adianta fazer oração sem ter uma mudança realmente de atitude, né? Lembrando, né, que a prece ela tem 3 finalidades. Uma é louvar, adorar a Deus, a outra é agradecer pelas boas coisas que nos acontecem, pelas más coisas também, que são aprendizado. Normalmente a gente esquece de agradecer e normalmente a gente usa muito a terceira função, que é pedir, né? E aí então, o que eu posso pedir para Deus, para os bons espíritos, né? E aí é interessante nós lembrarmos da lei de justiça, amor e caridade, né? Nada que esteja fora dessa lei nós podemos pedir, né? Então, será que se eu cometi muitas faltas no passado, o fato de eu pedir para que Deus apague essas faltas, será que isso seria justo? Será que eu não tenho de qualquer forma que ter a reparação daquilo que foi feito, né? Isso seria a justiça. Ou será que se eu pedir algo que é bom para mim, mas que é ruim para outra pessoa, isso estaria de acordo com a lei da caridade, a lei de amor? A própria lei da justiça, né? Não. Então nós podemos pedir, né, algumas coisinhas que falam aqui. Então, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Então, a prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos a força de suportá-las corajosamente. Então, nós temos que pedir auxílio, né, para que a gente tenha boas ideias e solucione os nossos problemas, resignação para aquelas dores que nós precisamos suportar e que vai durar ainda algum tempo. Então precisamos pedir essa aproximação com os bons espíritos para que a gente possa suportar da melhor forma, com sabedoria, as provas da vida, tá? Opa! E aí essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. Então, o hábito da oração, ele deve estar no nosso sangue, na nossa veia, tem que ser algo que a gente faça realmente todos os dias, em vários momentos, tá? Porque a oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que não a deixa sem resposta. Então, toda oração feita com sinceridade, ela vai sim ter uma resposta, né? Nunca a nossa oração vai ser em vão, vai ser esquecida. Não, sempre teremos a oportunidade de nos religarmos ao Pai. Bom, e agora, já entrando aí para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre a parábola da figueira seca, tá? Uma passagem do Evangelho, onde então fala, né? No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura
acharia nela alguma coisa. Isso aqui Jesus, tá? Aproximando-se, nada achou senão folhas na tal da figueira, porque ainda não era tempo de figos. Disse-lhe: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Quando chegava a tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou a figueira que amaldiçoaste. Tá? No Evangelho de Marcos. Então, existia uma figueira, Jesus passou com seus discípulos, viu que a figueira não tinha nenhum fruto, né? Não estava oferecendo ali nada do que comer ali para as pessoas, e Jesus fala: então, se é assim, vai ser seca até a raiz, e isso acaba acontecendo, tá? E a explicação para essa parábola aí, que num primeiro momento pode parecer até estranha, mas Jesus sempre utilizava dos acontecimentos do dia a dia ali para que a imagem ficasse bem gravada na mente das pessoas para quem ele estava passando aqueles ensinamentos. Então, o significado ali da figueira é que era um símbolo, né? O símbolo daquelas pessoas que aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que entretanto revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Então, basicamente, a figueira ali, ela, apesar de ter folhas bem viçosas, ter uma aparência de vida, ela realmente mostrava algo apenas exterior, mas ela não estava oferecendo frutos para alimentar, tá? E da mesma forma, nós temos que tomar esse cuidado. Então, não adianta nós termos uma boa aparência exterior, falar palavras bonitas, se portar de forma bonita, se não estamos oferecendo algo para o próximo, algo para Deus, tá? E aí no Kaibar Schutel fala, né, que o mestre, ainda dessa lição, o mestre deixou bem claro que a lei de Deus, estendendo-se sobre toda a criação e sendo eterna e irrevogável, tanto tem ação sobre as árvores, os animais, como sobre as criaturas humanas. Então, Jesus dá um exemplo realmente da lei de Deus. Ele deu um exemplo com uma figueira, com uma planta, mas querendo simbolizar que nós todos temos que ter cuidado de não virar uma figueira seca. Essa lei que rege na figueira a produção dos frutos é a mesma que rege nos homens a produção das boas obras. Uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira, na qual Jesus não encontra frutos. A figueira, por não ter frutos, secou, embora bem enraizada, de tronco bem formado, de galhos bem ramificados e de copa bem enfolhada. Assim também, o espírito, sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações caritativas, generosas, celestiais, estejam embora vestidos de seda, recamadas de brilhantes, reluzentes de ouro, hão de forçosamente sofrer as mesmas consequências ocorridas à figueira, que por não dar frutos secou ao império da palavra de Jesus. Então está lá no livro de Kaibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, né? Então, o cuidado para que nós
tenhamos a nossa ligação com Deus, para que essa lei de Deus esteja bem enraizada em nosso coração e que a gente possa transformar isso em boas ações para a humanidade, tá? Esse é o recado aí dessa parábola de Jesus. Então, para finalizar, nós temos as perguntas de fixação, então, que devemos responder lá no Google, tá? 3 perguntinhas aí bem simples. Então, a primeira, como adorar a Deus no dia a dia. Então, aqui, cada um de vocês pode colocar um exemplo, né, na sua vida diária, como você faria uma adoração a Deus, em que momento do seu dia, de que forma, qual que seria essa duração. A segunda pergunta, quais os benefícios da prece? Então, falamos alguns benefícios aqui, mas tenho certeza que vocês podem pensar em outros benefícios também. Então, escrevam aí, pensando realmente em vocês, uma vez que fizeram uma prece, que sentiram um benefício, como que foi isso, compartilhem aí as suas experiências. E qual a relação da figueira seca com a lei de adoração? Tá bom, pessoal? Então, vamos encerrar com essa linda imagem de Jesus em um momento de meditação, de silêncio interior, que com certeza ele estava fazendo uma ligação aí com o Pai. E dessa forma vamos juntos agradecer pela oportunidade de aprendizado e vamos juntos aguardar por uma próxima aula. Muito obrigada, até logo!